A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia. Essa disciplina é Seitas e Heresias. E este curso é o curso de liderança que estamos a fazer nós, a Logos, em parceria com a sua igreja. Este é o segundo AVA da aula dupla 3, que é a aula 5 e 6, sendo também a segunda parte da aula 5. Nós estávamos a falar na outra AVA acerca da visão histórica das igrejas em Angola, como parte da análise de seitas e heresias, o que é um fato que esta análise entra e passa por meio da análise do registro e da legalização das igrejas em Angola. Mas como nós afirmamos e queremos reafirmar, igreja é igreja porque segue a Jesus. Então, nós não podemos considerar que a legalização ou o registro de uma igreja é o aspecto para a igreja considerar o que é seita herética ou não. Não podemos pensar assim. Se esse é um aspecto sociológico considerado por parte do governo, isso é outro aspecto. Eles podem ter os seus critérios. No entanto, nós, como igreja, temos como base a Bíblia Sagrada. Então, nós consideramos igreja aqueles que seguem a Jesus Cristo e obedecem os ensinamentos bíblicos. Agora, se existem outros grupos religiosos que são até de outras religiões, nós olhamos como outras religiões. E podemos até olhar dentro da igreja como seitas heréticas, quer dizer, como grupos cristãos, mas que estão a seguir heresias. Mas isso é uma coisa que vai acontecer dentro da análise individual de cada igreja, ou seja, de cada denominação, inclusive a sua igreja especificamente, que podem ter até discordâncias de outras igrejas, e até mesmo isso ser parte daquilo que você considera como uma seita herética. E aí haverá a questão da tolerância. E quem vai definir isso? A liderança da sua igreja. No sentido de que se pode ou não tolerar haver qualquer tipo de aliança. Seja uma aliança de fato formal e até legal, ou não. Mas são aspectos, inclusive, que precisam de ser bem definidos dentro da sua igreja. Você precisa de estar a ver e ouvir a sua liderança. Senão você estará em discordância com ela. Mas, independente disso, a igreja procura estar conforme a lei do país que os cristãos moram, ou que a igreja existe. Mas nós temos que lembrar de um axioma cristão. Esse axioma cristão está em Atos capítulo 5, verso 28 e 29. Vamos ver na Bíblia. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis esse nome? Contudo, encheste Jerusalém desta vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Isso daqui é o governo que a igreja estava submetida, que era o governo romano, ou o Império Romano. E eles viraram para os cristãos que estavam iniciando até a igreja naquela época, e eles falaram, nós mandamos vocês pararem de pregar. E a pergunta é, a igreja vai parar de pregar porque existe uma legislação ou um governo, como é o caso dos governos comunistas no mundo, ou os governos islâmicos no mundo? A igreja vai parar de ser igreja porque alguém mandou? Aí Pedro responde, e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus e depois às autoridades humanas. Aqui não está sendo uma lógica de desobediência civil, de forma nenhuma. Nós temos que fazer análise bíblica. Então, a afirmação de Pedro cria um axioma que é uma lógica óbvia no cristianismo. É necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois
às autoridades humanas, ou seja, o governo, a legislação. Mas o que parece ser óbvio cria aspectos que temos que considerar. Então, um aspecto inicial é: não significa que a igreja vai desobedecer à lei ou às autoridades da terra. O que significa é que a obediência a Deus está acima da obediência às autoridades humanas. Mas é bom lembrar que Deus não manda fazer nada errado, nada imoral. Portanto, uma eventual desobediência, legal ou civil, seria porque estamos sendo obrigados a fazer algo que a Bíblia nos orienta a fazer. Então, diante desse axioma, procuramos não a lógica, mas a interpretação correta da Bíblia. E dentro do que for possível, estaremos nos legalizando e registrando, ou registrando. Contudo, o registro ou a legalidade não é uma prova da verdade acerca da igreja. Então, a igreja não é igreja porque ela é legalizada ou registrada. Ela é igreja porque ela é um grupo de cristãos que seguem a Jesus. Agora, esse grupo de cristãos que seguem a Jesus procuram estar conforme a lei do seu país. Só não obedeceremos os homens se eles estão nos mandando desobedecer a Deus, como, por exemplo, nos reunir como igreja. Mas aí entra aspectos interessantes, como os que a pandemia do Covid-19 criaram, que é a possibilidade da igreja ser obrigada a não se reunir. No entanto, existem aspectos que a igreja pode considerar, como, por exemplo, hoje a igreja está a criar muitos meios virtuais, ou seja, através da internet, de se reunir. Então isso pode ser um aspecto a ser considerado. Eu não vou entrar aí nesse aspecto no sentido do que pode e o que não pode. O fato é que tem que se considerar a Bíblia. Porque um fato não pode acontecer. A igreja parar de pregar o evangelho, por exemplo, com esse evento histórico, que agora entra para a história da humanidade, que é a pandemia do Covid-19. São aspectos interessantes a serem analisados. Mas a igreja não vai parar de se reunir, não vai parar de pregar o evangelho, não vai parar de ser igreja, ou de obedecer os mandamentos do Senhor Jesus, como, por exemplo, dos dízimos e das ofertas. Então, tudo isso tem que ser considerado quando nós fazemos uma análise do que é ou do que não é igreja, ou do que é ou do que não é seita, ou do que é ou do que não é heresia. Agora, voltemos à questão histórica da igreja em Angola e vamos ver aspectos históricos. Antes do dia 3 de maio de 1986, o Departamento Nacional para Assuntos Religiosos chamou 19 missões e igrejas, que para eles era uma coisa só, mas para nós eram diferente. É diferente igreja de missão. A missão é uma agência da igreja, né? Então é uma organização da igreja, mas para aquele governo que tinha uma perspectiva marxista, e para eles, missão e igreja era a mesma coisa, era uma entidade religiosa. E eles chamaram em 3 de maio de 86, esses que eles consideravam grupos religiosos que não tinham sido reconhecidos como oficiais. E olha que interessante esses 19 missões e igrejas que não foram reconhecidas. Porque na aba anterior nós vimos aqueles que foram reconhecidos em 87. No entanto, em 86 teve um grupo que foi chamado e não foi reconhecido. São eles: a igreja lacista, a igreja dos 12 apóstolos, a igreja dos irmãos menonitas, que em geral nós sabemos que eles são evangélicos, a igreja dos apóstolos de Jesus Cristo, a igreja luterana de Angola em Zaire, que também normalmente é considerado evangélico, a Fraternidade Evangélica Pentecostal na África, a Igreja Profética de Cristo em Angola, a Igreja de Cristo União do Espírito Santo, Caminho Internacional, a Igreja Missão do Espírito Santo no seio da Igreja Cristã, a União Bíblica em Angola, a Igreja Kiaquanzá, a Missão Evangélica
a missão para a evangelização da África de língua portuguesa, MEALP, inclusive que eu fazia parte lá na década de 80, que era uma missão, não era uma igreja. A Igreja dos Negros em África, a Igreja Sagrada Esperança Universal, a comunidade islâmica, olha a comunidade islâmica aqui como uma das instituições islâmicas naquela época, que foi rejeitada em 86 e depois foi rejeitada de novo agora na última listagem, que teve das 193 igrejas rejeitadas. A Igreja Nova Apostólica, a Comunidade Evangélica Luterana e a Igreja Evangélica de Angola. Essas 19 denominações temos muitos casos para analisar. Já em 86 encontramos 2 casos gerais interessantes de estudo, que são os neopentecostais e as igrejas chamadas messiânicas africanistas. Também aqui se destaca o caso do islamismo, que era uma das 5 associações que eles tinham naquela época. O INAR não diferenciava igrejas de organizações para-eclesiásticas, o que aumenta o número de igrejas. Atualmente o INAR reconhece apenas 83 igrejas. As outras 900 igrejas, no ano 2000, esperavam reconhecimento. O pastor Joaquim Fernando, da igreja MACA, ele disse assim: eu não tenho dúvidas sobre tudo que foi exposto, apenas gostaria de dizer que a formação ou criação de uma comissão de teólogos é necessária para melhor distinguir as organizações, seja cristãs ou não cristãs. Então a gente vê aí uma abordagem de um pastor naquela época já chamando a atenção para uma análise, né? Será que a igreja deve participar desse processo? Qual será o nosso critério para definir a permissividade ou a classificação do que é igreja e do que não é igreja ou do que é seita? E aí vem uma pergunta que nós temos que chamar a atenção no final dessa aba. Será que o governo deve ter direito de interferir? Ou seja, qual é a medida de interferência? É claro que é apenas do aspecto legal, porque internamente, quanto à estrutura ou à doutrina, isso é uma coisa religiosa, não é legal. Cada grupo religioso tem o direito de crer naquilo que ele quer crer, independente de ser cristão ou não. Mas dentro do aspecto que nós analisamos, que é a igreja, para que nós não sejamos enganados, né, com grupos no nosso meio que não são igreja e que tem nome de igreja, esse é um aspecto que nós temos que analisar, que você tem que analisar. E aí você vai me perguntar, como eu vou analisar? Com a sua liderança local. Você pode ter aspectos de cristãos a nível de mundo, instituições cristãs, que podem ser aspectos que podem ser considerados. Mas você vai analisar de fato através da unidade com a sua liderança ou com a sua igreja local, a sua denominação. Veja, dentro desse aspecto, a fé dos cidadãos pode ser determinada por um governo? Jamais. Pelo menos dentro do aspecto da legislação da Constituição angolana, que é laica. Inclusive mesmo o aspecto do que é liberdade religiosa. Agora aí vem o aspecto do que é liberdade dentro da Constituição. Bom, pensem em todos esses aspectos, nós demos a vocês, estamos dando conceitos da ciência, da teologia e também históricos para serem analisados e serem considerados. Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Seitas e Heresias, que é uma disciplina do curso de liderança, que está dentro de análises da teologia prática ou pastoral, na Logos Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe você e esta parceria da Logos com a sua igreja, nós esperamos que esteja a trazer crescimento espiritual com boas ferramentas de conhecimento para o bom desenvolvimento da sua liderança dentro da igreja local que você participa. Deus abençoe você e que você seja feliz. Mas lembre-se, para ser feliz é necessário fazer outro feliz. Então seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.